gente que tava guardado e foi brincar lá no meio do salão e deixou jogado por lá. Entendeu? Meu Ele era Deus terrível, do esse cara. céu. Uma vez eu peguei ele deitado na frente da nossa casa, do nosso comércio lá, na sarjeta lá, tomando banho, Olha, mas na eu já fiz chuva. isso também, Fernando. Não, Vou eu te também já jogar fiz não, viu? também. Que essa parte a gente escorregava assim na sarjeta na Puxa vida. chuva. Ô, coisa boa. Tudo certinho? Então vamos lá. Vamos batendo esse papo então, tá? Não tem uma ordem específica, a gente vai conversando, vai deixando o negócio mais leve para que fique tranquilo para vocês. Eu queria primeiro que você começasse contando assim, qual que é a lembrança mais antiga que você tem de você, da tua infância, assim, do jiu-jitsu na tua infância. O que você lembra, assim, de algum campeonato que te marcou, de algum mestre, de alguma aula, de algum amigo, alguma coisa que aconteceu? Tem alguma lembrança forte, assim? Cara, eu tenho lembrança de todos os campeonatos eu lutava e eu quase todos era campeão, mas o sempre era meu pai, sempre a gente tava sempre junto. E achava isso muito legal. De vez em quando a minha mãe ia, mas meu pai sempre tava lá. Aí também os campeonatos, brincava na academia, era algo muito divertido. Sempre foi divertido pra você ou chegou o momento que você disse assim, ah, não, tá chato? Já chegou o momento que tava chato. É? Eu parei do jiu-jitsu por um ano. Falei, não quero mais isso não. Mas aí eu vim voltando aos poucos. Aí querendo ou não, vai voltando a vontade de, pô, quero competir de novo, quero disputar e é isso também. O que fez você pensar assim, não quero mais não? O que aconteceu pra esse momento você dizer assim, vou dar um tempo? Tá, vou explicar desde o começo. Na minha faixa branca eu ganhava tudo, na minha faixa amarela eu ganhava praticamente tudo, só que quando eu subi pra faixa laranja, acabou que eu acabei perdendo todos os campeonatos que eu lutava. Ganhava 3 lutas, chegava na final, perdia na semifinal, não conseguia ganhar. Isso acabou me frustrando, frustrando. E quando eu cheguei, eu falei, não quero mais isso, só tô perdendo, acaba desanimando, né? Aí eu falei, não quero mais não. Aí ficou um ano Fiquei um ano. sem treinar, sem competir, sem nada. E aí o que te fez de novo? Opa, pera lá, deixa eu ver se rola de novo pra mim. Cara, é algo muito estranho, porque quando eu voltei, eu não tava treinando tão forte assim ainda, né? E eu ganhei minha faixa verde. E na época, tipo assim, eu tava perdendo tudo na faixa laranja. O que eu não entendi muito bem. Mas, tá bom. Eu fui lá no primeiro campeonato que eu lutei, eu fui campeão. E, pô, quando eu fui campeão amazonense, que eu acho que é o melhor campeonato que tem aqui do Amazonas, e eu achei, cara, eu quero estar aqui entre os melhores. E eu vi que pra eu ter que estar ali, eu teria que treinar bastante, teria que abdicar de várias coisas pra poder estar sempre entre os melhores. E isso foi me levando força, porque, querendo ou não, se você perder, você não vai querer ficar perdendo toda hora. Agora, se você ganha, isso vai sempre te dando uma motivação pra tu poder continuar, pra tu poder persistir ali, mesmo estando momentos difíceis, não. Eu tenho objetivo, eu sei o que eu quero e eu vou continuar. Isso já foi na faixa verde. Quando você Faixa mudou verde. pra faixa verde, aí voltou a treinar e começou a ganhar novamente, né? Foi aí que voltou a motivação. Legal. E como é que é pra você, desde muito pequeno, contar com o apoio da família toda envolvida aí nesse universo do jiu-jitsu, assim? Você cresceu com o teu pai já vivenciando essa realidade, depois teus irmãos, como é que é Cara, essa vida da família no jiu-jitsu? Cara, primeiro, normalmente, minha mãe, minha irmã, e ainda não tinha minha irmãzinha, elas não treinavam. Só que o meu pai já era faixa preta, então, querendo ou não, ele queria, eu sou filho homem dele, ele queria me ver lá. E eu sempre tava ali, pô, treinando. E teve uma época, acho que da faixa verde, que minha mãe, aí minha irmã começou a voltar, acompanharem.
E, tipo assim, isso querendo ou não, pô, ajuda muito. Ter tua família toda ali contigo, dá um incentivo demais. E acho que é isso, sempre dando forças ali, me dando todo o apoio possível. Na competição deve ser muito legal você ter ali tua família toda torcendo por você, né? Porque normalmente os atletas enfrentam muita resistência da família para conseguir ter apoio, né? Porque as pessoas, é muito difícil, meu filho, não vamos seguir por esse caminho e tal. E para você foi diferente porque você sempre teve o apoio da tua família, né? Você acha que isso te ajudou a caminhar um pouco mais rápido, assim, na progressão dos campeonatos que você tem ganhado? Cara, antigamente, meu pai, querendo ou não, ele forçava demais. Ele forçava demais. Só que ele me deu esse tempo aí. Aí parece que quando ele voltou, ele já voltou, parece, com a mentalidade dele diferente. Ele falou, pode se divertir, brinca. E querendo ou não, isso ajuda muito mais. Isso deixa mais à vontade. Algo que tu faz porque tu quer é muito melhor. Então acho que isso vai melhorando bastante. Bacana. Tem algum campeonato especial, assim, pra ti, que tem na tua memória como algo, eu me lembro desse como, apesar de não ser, o maior ou o principal, mas esse pra mim foi especial. Tem. O Amazonense, que foi o primeiro que eu ganhei, que mudou tudo pra mim. Mudou toda a minha mentalidade. Que eu me via como um cara que só perdia, que tinha uma mentalidade muito ruim. Mas esse campeonato em específico abriu todo um leque de possibilidades pra mim. E como é que foi, assim, as lutas que você teve nesse campeonato amazonense? Quando foi o campeonato amazonense, né? E como é que foram as lutas, assim? Foram lutas tranquilas? Você conseguiu ganhar tranquilo? Ou teve luta difícil? Como é que foi? Cara, foi em setembro do ano passado. Eu não lembro especificamente o dia, mas sobre as lutas. Eu ganhei a primeira, eu raspei o cara lá, só segurei a luta pra poder saber que tinha mais uma. Aí chegou na final, eu fiz a mesma coisa. Na realidade, acho que eu ganhei por superioridade mesmo, tava sendo melhor que o cara. E, pô, quando eu ganhei ali, cara, sério, foi uma emoção muito grande, porque mais de um ano só perdendo, só perdendo. Pô, foi muito legal. E era o período que você estava afastado também, e voltando já ganhando um campeonato importante aqui, né? Muito legal. Em relação às técnicas, aquilo que você vem treinando, vem aprendendo no jiu-jitsu, o que você considera a tua principal especialidade, assim, naquilo que você é melhor, naquilo que você consegue desenvolver melhor nas lutas, nas competições e nos treinos? Minha posição? Isso. Eu sou um guardeiro, né? Existe dois jeitos no jiu-jitsu, guardeiro e passador. E eu sou guardeiro. E minha posição favorita é a dela Riva. É uma guarda que eu me encontrei com ela, eu acho muito boa. É minha melhor posição. E a maioria das pessoas que me conhece sabe que, querendo ou não, é minha posição favorita. É a que eu mais faço. É que funciona mesmo. Essa já te ajudou bastante a Já. ganhar Foi ela que muita me fez ganhar competição. a maioria dos campeonatos, é ela. Olha Não tem só, como. que legal. E como é que é pra você, tão jovem, já ter tantos campeonatos aí nas costas? Você acha que isso traz uma responsabilidade grande, as pessoas te olharem e você já chegar no campeonato com, opa, Fernando, lá vem o cara. Isso, você sente isso como um peso a mais que às vezes te dá uma pressão ou não? Cara, eu já passei por esses momentos, tipo assim, de achar isso, mas com a ajuda de psicólogo, querendo ou não, eu já venho trabalhando muito isso, e uso isso como uma motivação, pessoas ali que ficam torcendo por mim, muitas pessoas que eu nem conheço, assim, ficam lá torcendo por mim, e eu levo isso em vez de levar pro negativo, de querer ter um fardo nas costas, eu uso isso ao meu favor, tento usar como uma coisa boa pra sempre me motivar.
Quando você vai competir, como é que você se prepara, assim, mentalmente, fisicamente, quando tá perto de uma competição, como é que funciona? Tudo fica mais intenso, tenho certeza. E como Cara, é que é? assim, ó, antes de competições importantes, eu, eu vou muito forte, muito forte, muito forte até uma semana antes. Aí, faltando uma semana, eu já começo a diminuir. Começo a ser mais técnico. Até quinta-feira, praticamente segunda até quinta-feira. Sexta-feira eu não treino. Meu pai, meus técnicos, mandam eu descansar. Mandam eu refrescar a cabeça. Ter um tempo ali pra poder ficar de boa. Aí, aí sábado, que normalmente é os campeonatos, eu chego na competição, coloco meu fone, fico na minha. É um momento que eu tenho pra esquecer todo mundo, focar somente em mim. E ali, fico de boa, fico concentrado. A música te ajuda a fazer esse processo de Fico, concentração aí? ajuda. E o que é que você gosta de ouvir? Cara, eu coloco muitas. Eu tinha até criado uma playlist lá de. Somente música assim pra. Antes da competição, que. Eu tinha louvores, músicas de inspiração, tudo mais. E essas músicas sempre me ajudavam bastante. Legal. Eu já tentei colocar música, tipo assim, de rap, de rap, assim, só que ela me deixa muito acelerado e acho que acabo ficando muito aéreo, assim, não vai. Atrapalha. Eu já percebi isso. Atrapalha mais do que ajuda nesse caso, né? É. Fernando, você desde cedo, acho que o teu pai pode falar um pouco melhor, né, dessa infância agitada. Foi um garoto que deu um bocado de trabalho, né, não, Fabiano? Conta aí um pouquinho pra gente como é que foi essa primeira infância dele até ele encontrar o jiu-jitsu ali como uma válvula de escape. O Fernando é um menino muito especial, né? Ele sempre foi um menino muito especial. Ele é um menino muito carinhoso, desde novo ele sempre foi um menino carinhoso, brincalhão. Mas assim, desde ele nasceu, desde o nascimento dele, a mãe dele foi o filho que ela teve complicação para tê-lo, né? A gente correu o risco de ele nem conseguir ela dar luz nele, porque ela teve pré-eclâmpsia com ele. E então assim, a gente cuidava muito, mas ele é imperativo. O Fernando é imperativo, então o que acontece? Na infância dele, nos primeiros momentos, ele não. Cara, um bocado de cabelo branco foi ele que me conseguiu, entendeu? E eu era louco pra ser pai, eu era louco pra ser pai de um menino, eu queria ser pai de um menino, eu só tinha Nicole, eu tratava a Nicole como se fosse um menino, praticamente. Ele brincava de papagaio comigo, ia pra uma bola comigo. Só que o Fernando nasceu, ela até se reclamava um pouco, eu tipo, sentia um pouquinho no canto por isso. Mas assim, o Fernando, eu comecei a investir muito na amizade com ele. Só que não era fácil, era difícil demais porque ele era imperativo. Então, eu ficava pensando, meu Deus, eu não quero mais ser pai de mais um menino, não. Eu não quero. A mãe queria ser, não, tem que fazer um irmão pra ele. Eu digo, não quero. Era um problema isso pra gente, sabe? Eu não quero ficar. E eu também fui assim. Né? Então eu ficava pensando, caramba, o que minha mãe sofreu com ele? Porque eu acho que eu ainda cheguei a ser pior do que ele. Entendeu? Você era danado também na infância. Terrível, olha só. Eu tinha 3 irmãs e sempre eu escutava aquela palavra assim, só tem ele, só tem ela. Ela falou, só tenho ele, mas ele vale pelas 3, que ela era 3 meninas, né? Então isso era uma frase muito comum na minha infância. Né? Aí o Fernando, assim, me acompanhava na luta, eu levava ele pra academia. E ele bem novo, na primeira vez que eu vi o Fernando, na primeira vez que eu coloquei o Fernando, ele ia pra brincar. Na primeira vez que que a gente casou uma luta do Fernando, pra ele lutar no rola da academia, Fernando, eu vi algo diferente nele. Eu vi um brilho diferente nele. Ele tinha uma energia que ele não estava querendo fazer aquilo para mostrar para ninguém. Ele só estava sendo ele quem realmente ele é, né? E eu falei, cara, aí inclusive os colegas falaram, cara, tu tá ensinando teu filho escondido e tal. E não era, mas ele tinha uma vontade tão grande. Eu digo, cara, esse moleque, se eu investir nele, ele vai... Talento. Ele tem talento. Só que logo em seguida ele levou um chute de um colega dele e ele não gostou mais. Ele ficou meio que... criança, tem que ter muito cuidado com a criança, né? Então, é muito importante na hora que for colocar um filho numa boa academia,
para ter esse acompanhamento, para que um pai, para que não corra o risco de ela se frustrar com aquilo, né? E o Fernando, ele acabou passando por isso. Mas a gente foi insistindo. Nessa época, realmente, minha cabeça era muito diferente, né? Era do meu jeito, tinha que ser, era assim, então eu não entendia que eu na realidade eu estava prejudicando em vez de ajudá-lo, né? Ele passou por todo esse processo mesmo. O Fernando, ele foi um monstro, digamos assim, na faixa branca. Ele ganhava tudo, na amarela também, mas chegou na faixa laranja, ele não ganhava campeonato. Não é que ele não ganhava luta, ele ganhava 1, 2, 3 e chegava na final, perdia. Simplesmente perdia. Ele chorava demais, ele não conseguia lidar. Hoje em dia eu entendo que tudo isso fazia parte de um processo, né? Naquela época eu não conseguia entender dessa forma. E eu sofria muito com isso com ele. Eu sofria muito porque eu andava com ele para os campeonatos, eu lutava nessa época também, né? E ele era meu parceiro, só que ele não sabia lidar com isso. Às vezes eu falava, cala a boca, não, para de chorar que... Então eu não sabia lidar com aquilo, né? E realmente ele passou mais de um ano, acho que ele passou uns 2 anos na faixa laranja, e ele acabou que ele não ganhou nada. Passou pra... Aí eu pensei, foi aí que eu tive a primeira vez que eu refleti, eu disse, cara, eu vou perder meu filho. Se eu continuar desse jeito, ele não vai querer mais lutar, tá sendo chato pra ele, tá sendo uma coisa desagradável pra ele. Eu comecei a perceber. Aí eu falei, tá bom, vai dar um tempo do jiu-jitsu. E na realidade foi uma estratégia que eu usei para não perder meu filho, né, de uma vez. Ele queria ser jogador de futebol. E a mãe dele dizia que ele era igual o Neymar, ele jogando bola. Que legal. E eu botava em tudo quanto ela escolhia de futebol. E ele joga bem, para falar a verdade. Ele sai bem melhor do que eu. E assim, qualquer time assim de pelada, ele sai muito bem, né? De jogo assim arrumadinho, ele sai bem. Só que eu olhava e digo, cara, eu acho que ele não vai ser igual o Neymar, não, sabe? eu pensava assim, né? Mas era só que a mãe dele falava que ele ia ser igual o Neymar. Aí era um problema. E ele falava, e ele também queria ser igual o Neymar, o Cristiano Ronaldo. E agora? Eu levava, e eu que tinha que levar ele, ia levando e acompanhava ele, só que ele não se esforçava muito ali, sabe? Eu falo, cara, tu quer isso, então te esforça, né? Te esforça aí. Só que acontecia que ele não se esforçava. E acabou que eu tirei ele, foi na época que a gente voltou de novo, depois de mais ou menos um ano, ele voltou pra academia, voltou a treinar. E assim, foi até acho que uma jogada estratégica muito bacana, né? Que eu não tive essa percepção. Aí eu falei, cara, vai lá, se diverte. Agora se diverte, tá bom? Se você perder, vai ser experiência que você vai ganhar, faz parte. Eu comecei a entender que é preciso perder, porque todo atleta ele vai passar por isso mais cedo ou mais tarde. Então, se você aprender isso mais jovem, mais novo, você vai estar aprendendo, vai ser menos... Talvez tem muitas pessoas que às vezes não sabem lidar com a derrota, e quando chega lá na frente, ela pega a primeira vez que ela perde, ela se decepciona de uma forma tão grande que muitos nem voltam. Então, foi importante ele passar por esse processo bem jovem. Ele sofreu, ele chorou. Hoje em dia, quando ele perde um campeonato, se ele perder um campeonato, ele eu abraço ele e falo, filho, não esquenta não. O mais importante é você sair dali com uma vitória, não é só com a medalha. A medalha é muito importante, é legal, que nem ele falou, dá aquele... Pro ego da gente faz bem, né? Mas assim, o crescimento não está necessariamente na medalha. O crescimento dele tá como é que foi a luta, ele deu o melhor dele, ele conseguiu fazer tal coisa que ele não estava conseguindo. E assim, como é que ele tá reagindo, a maturidade dele na derrota, na vitória. Então tudo isso é levado em consideração hoje em dia. Não é mais a medalha necessariamente. Aí eu acho que isso foi fazendo que aconteceu o negócio. O moleque começou a ganhar todos os campeonatos, todos, em sequência, foi batendo aí começou a pintar lutas casadas, ele começou a ganhar as lutas casadas também. Lutou grandes eventos, né, de lutas casadas, e todos ele vem ganhando. Na realidade, o Fernando, ele perdeu um campeonato. A primeira derrota que ele teve foi em São Paulo, quando ele lutou lá fora. E ele tirou em terceiro lugar. E no brasileiro que ele foi desclassificado. Que eu, na minha opinião, acho que foi de todas a maior frustração que ele teve. Porque ele estava muito preparado, muito bem preparado para... Eu acredito que ele seria campeão brasileiro. Mas infelizmente ele não, por falta de conhecimento, ele usou de um movimento ilegal e foi desclassificado.
Eu acho até que os árbitros, eles deveriam até rever um pouquinho, assim, porque crianças, o Fernando ainda tinha, ele era mais novo, ele estava com 12 ou com 11, 12, 13 anos, quer dizer, 13 anos, né? 13. Há 13 anos, e ele, assim, ele poderia ter dado uma advertência para ele, alguma coisa, mas ele não deu. Ele simplesmente, ele automaticamente, com 15 segundos de luta, parece, ele foi desclassificado. 15 segundos de luta. Enfim, ele sofreu muito, mas foi mais uma grande experiência, foi mais um grande aprendizado. Conversamos com ele e tudo mais, conversamos muito. E ele entendeu que faz parte do jogo, né? A gente não vai só ganhar, a gente quer ganhar, mas a gente não vai só ganhar. Mais ou menos aí. Legal. Vamos falar um pouco sobre esse campeonato brasileiro aí, então, que foi um episódio aí complicado na tua trajetória até aqui. Como é que foi? Como é que foi? Você fez várias lutas, estava ganhando todas as lutas e chegou em uma delas, aconteceu isso aí. Conta pra gente desde o início. Cara, eu vou contar, primeiramente tem que saber a preparação, né? Isso. Eu tava me preparando muito. Eu tava dando 4 treinos por dia e tipo assim, todos, tava focado, tava muito forte, minha preparação tava boa, tava fazendo treino de musculação, tava dando 3 treinos de jiu-jitsu por dia, treinava wrestling, treinava no-gi, jiu-jitsu. E quando chegou lá no campeonato, tava muito concentrado, tava bem, meu psicológico não foi afetado. Só que na minha primeira luta, com 15 segundos, eu fui desclassificado. Então, imagina, tu treinar tanto, pra tu não ter oportunidade de fazer nada. Tipo assim, eu fiquei muito frustrado. Foi algo que eu realmente não consegui segurar, mesmo já tendo um psicológico que eu já tinha melhorado. Em campeonatos assim é muito difícil chorar, mas esse era um campeonato mais importante que eu já tinha lutado. E querendo ou não, pô, tu ter passado semanas, meses trabalhando duro pra poder não conseguir demonstrar, tu acaba ficando meio frustrado. E aí, como é que foi pra você depois retomar aí essa trajetória depois dessa decepção, vamos dizer assim? Cara, eu vi que eu realmente havia vacilado. Vi que no próximo ano teria oportunidade de tentar de novo. E no outro campeonato voltei aqui, ganhei. Dei a volta por cima, né? E, cara, eu acho que o jiu-jitsu é isso. Tem vezes que você não vai conseguir ganhar. Mas o importante é não desistir. Tá ali de novo sempre. Perder faz parte, né? Se você tivesse que dizer para outras crianças, outros adolescentes que estão pensando aí em fazer algum esporte, definir o jiu-jitsu. O que é o jiu-jitsu para você que você acha que é importante que essas outras crianças e adolescentes também saibam? Cara, jiu-jitsu é muito bom porque vai dar respeito, vai criar noção de hierarquia, aprender a respeitar os mais velhos, as pessoas mais graduadas, vai tirar pessoas que estão ociosas, não estão fazendo nada, acaba com o sedentarismo. E querendo ou não, o jiu-jitsu é algo que vai te viciando em uma coisa boa. Porque tu começa lá e tu, cara, eu gostei disso, quero ficar fazendo isso. E é uma coisa boa, algo que só vai agregar na sua vida, que só tem coisas boas pra lhe oferecer. Você fez muitos amigos nesse universo do jiu-jitsu? Fiz. Já tenho bastantes amigos de campeonatos. Pessoas que eu perco. A maioria das pessoas que eu perco depois vem. Pô, pessoas que eu ganho também. Muitas pessoas vêm ali depois. Porque a luta é a luta, mas tipo assim. Sair do tatame já é outra coisa. Não tem rincha assim. E aí acaba virando amigos, até de pessoas ali no campeonato mesmo, de outros estados e tal, que você conhece, né? Legal, tem esse aspecto da socialização também que é importante, né? Do esporte de um modo geral. E como é que é para você administrar essa carreira de muitos treinos todos os dias,
e os estudos ao mesmo tempo numa escola bastante exigente. Você acha que o jiu-jitsu te ajuda a manter o foco nos estudos? Como é que é esse equilíbrio entre as duas coisas? Eu sabia que quando eu escolhi ter seguir como jiu-jitsu como carreira profissional, eu sabia que eu teria que abdicar de várias coisas. Não seria como os outros. E então, eu saio da escola, eu fazia a escola de manhã, né? Eu saía da escola, minha escola acabava meio-dia. A gente conversou com a coordenadora, a gente saía uns 20 minutos antes para já poder ir pro treino e poder aí sair do treino, vai pro wrestling, aí sai do wrestling, vai pro jiu-jitsu de novo, aí chega em casa, dorme, de manhã escola de novo. Então, eu sabia que isso fazia parte, eu sabia que, querendo ou não tem pra onde correr. A vida é assim mesmo. Tem que trabalhar duro se você quer uma coisa, se você tem um objetivo. E eu acho que eu nunca reclamei disso, acho que faz parte. E em relação à escola, eu consigo conciliar muito bem, consigo tirar notas boas. Acho que é isso. Qual que é o teu grande sonho, assim, de vida? Pode envolver ou não o jiu-jitsu? O que que você tem aí como um sonho, algo que é isso que eu quero pra minha vida? É o jiu-jitsu, peraí, mas não tem como fugir do jiu-jitsu. Meu maior meta na minha vida, até nesse momento, Nesse momento não, no futuro, é ser campeão mundial na faixa preta. Que é a meta de qualquer jiu-jiteiro. Mas na IBJJF, que é a federação que fica na Califórnia, é o campeonato mais difícil do mundo. Se você ganhar, não tem sorte ali. Você é a pessoa a melhor do mundo ali. E o absoluto. O absoluto é todas as categorias. E, pô, se é a categoria do absoluto mundial na faixa preta, tu é praticamente o melhor do mundo. Não tem alguma categoria que possa ser melhor, alguma pessoa que possa ser melhor que você. Eu acho que esse é um dos meus maiores objetivos. Hoje você está em qual graduação? Faixa verde. Hoje eu estou na faixa verde. E como é que é essa expectativa para troca de faixa? Como é que funciona isso para você? Isso algo que eu realmente não penso no momento. Isso fica mais entre os mestres que ficam ali. Eu tento me preocupar aqui no que eu tô agora para poder ganhar campeonatos importantes, mas isso é realmente algo que não cabe a mim. Muito bom. Agora vamos falar do Fernando sem ser o atleta. Como é que você se define assim? Você já falou que se define como um cara engraçado, divertido, né? Essa timidez é só na frente das câmeras. Fala a verdade que você gosta de uma zoação, né? Pelo sorriso a gente já percebe. O que você gosta de fazer assim para se divertir? Fora o jiu-jitsu, que eu já entendi que é uma diversão para você também. Antigamente eu brincava com meus amigos, né, de videogame. Mas algo que não tem como, é algo muito importante pra mim, que eram os brinquedos, que até hoje eu ainda não larguei. E eu coleciono desde criancinha, assim, muito pequenininho. E até hoje eu tenho eles e tenho muito carinho por eles. Ainda hoje brinco, só que hoje em dia já mudou. É como se cada um fosse uma pessoa do jiu-jitsu e fico fazendo lá meus campeonatos e... Cara, me divirto muito com eles. Pode tirar qualquer coisa de mim, mas de brinquedo não vai. Os brinquedos não tem como tirar, né? E aí é o quê? Que tipo de brinquedo? São bonecos? O que é? São bonecos, são tipo assim, Capitão América, Homem de Ferro, só que na minha imaginação eles não são isso, eles são outras coisas. Eles são pessoas, atletas. Que legal. Muito bacana. E você, hoje, assim, você tem um amigo, alguém com quem você compartilha as coisas que você mais fica feliz e triste? Alguém que você define como seu melhor amigo? Meu pai. Querendo ou não, ele tá ali todo o tempo comigo, então todas as coisas é com ele. E acho que não tem outra pessoa pra ser, com certeza, ele meu melhor amigo.
E como é que é ter o pai como melhor amigo, como pai, como mestre, como alguém que acompanha você ali também nas, nas competições, nos treinos? Em algum momento esses papéis entram em choque ali? Como é que funciona? Cara, em alguns momentos entra assim, de vez em quando eu fico. Eu não acho meio estranho porque tu tem um melhor amigo, tem um pai, tu tem um mestre, tu de alguns momentos acaba fazendo coisas que tu não faria com outro. Mas eu acho que acaba fazendo parte. Eu tento nunca tratar mal, ser o máximo respeitoso possível. E eu acho que é isso. E para você, como é que é, né? Esse processo de acompanhar o filho, que também é um atleta que você acompanha, né? E viver tudo isso num ambiente emocional só. É assim, o Fernando realmente, ele não é só. Eu não sou eu que sou o melhor amigo dele, ele também é. Assim, junto com uma irmã dele, né? Mas eles, a minha família são muito. Eu não tenho muito tempo para outras. É trabalho e eles, a família. Sempre que a gente tem um tempo que a gente vai para algum lugar, vai para um banho, faz alguma coisa desse tipo juntos. A gente nunca se separa. Inclusive, é engraçado. E então, é assim, ser mestre dele também é um pouco complicado. Hoje em dia eu estou meio que abdicando dessa parte de ser o mestre dele, né? Porque antes ele era só meu aluno. Aí depois de um tempo ele teve mais um professor. E esse professor era o principal professor dele, né? Que antes era o mestre Cristiano Carioca, mas agora ele já não faz, né, parte mais da academia do mestre Cristiano Carioca. Mas eu ficava por trás, assim, sempre quando tinha alguma coisa que eu podia, por ser também black belt, né, eu ficava sempre auxiliando. Quando eu percebo alguma coisa que ele não tá, eu vou lá e ajusto ele, né, Fernando? Bora fazer de tal forma, isso aqui tá pegando errado, tá deixando você pego em tal posição que não é para deixar. Então acho que, por um lado, talvez para ele facilite um pouco ter um pai que é faixa preta de jiu-jitsu, né? É para ser assim, né? Mas aí a questão é que, como filho, ele confunde. E às vezes eu também confundo isso. E eu percebi, por isso que eu comecei, para não atrapalhar a carreira dele, comecei a tirar um pouquinho, deixar ele outra pessoa mais capacitada nessa parte, que consegue fazer essa divisão. Eu não consigo muito bem. Tem horas que eu peço para ele fazer uma coisa digamos assim, né, eu tenho uma academia também, aí tá treinando comigo. Aí ele, Fernando, faz tal coisa. Aí ele, tô cansado, tipo assim, né, tô cansado. Aí o que que ele vai fazer? Ele não responde para mim, mas ele faz uma manhinha ali e eu, pô, mano, os meus alunos não fazem isso comigo, entendeu? E o meu filho faz, entendeu? Aí eu, pô, fico pistola com ele. Né? Mas aí é aquela questão, ele também é um aluno. Naquele momento ele não é meu filho, ele é meu aluno. Eu tenho dificuldade com isso realmente, entendeu? E ele também tem, porque ele acaba fazendo o que ele não faria com o professor dele lá fora. Então por isso eu estou tirando para não atrapalhar ele. A respeito assim de acompanhar ele nas lutas dele, não tem os períodos pré-luta, para mim é difícil demais. Eu fico assim, eu fico ansioso demais, eu fico muito ansioso. Apesar de eu ser acostumado com a luta, vivi muito isso e hoje vivo muito com isso com ele desde criança, desde muito pequeno ainda. Sempre ele participou de quase todos os campeonatos. Continua sendo muito difícil para mim. É porque cada vez a dificuldade aumenta, cada vez os meninos estão. Ele está chegando numa fase que já são. Ele tinha 13, ele lutava 14 e 15, porque ele só faz 14, ele fez agora em agosto. Então já tinha menino de 15 e de 14. E ele ia pegar os moleques, os guri maior. E aquilo ali para mim era uma. E cada vez os meninos estão entendendo que tem que se preparar fisicamente, estão fazendo mais treinos. Então, assim, quem realmente quer levar uma vida profissional, levar o jiu-jitsu como profissional, ele não adianta ele dar só um treino por dia. Não é quase que impossível só um treino ele se manter no alto rendimento. Então ele para ter o alto rendimento ele tem que estar mais preparado, tem que lutar mais, tem que treinar mais, tem que abdicar de muitas coisas.
e tem o nosso estado, o Amazonas, o estado do Amazonas, capital Manaus mesmo, a gente é um polo da luta, do jiu-jitsu. Então aqui todo tempo tem moleque, o gurizada é boa o tempo todo, nunca para, entendeu? Então acontece que ele tá sempre pegando essas pedreiras o tempo todo. Ele não pega a luta fácil, é muito difícil. Hoje em dia o Fernando não pega mais luta fácil. E a gente fica aí naquela frustração, conversa com ele, fica preocupado e acaba, eu acho que sofrendo mais do que ele, pra falar a verdade. Porque ele, a gente olha pra ele, ele tá ali, na dele. Tranquilo. Entendeu? E a mãe dele grita pra um lado e a gente pro outro lado. E é assim, entendeu? A gente é casal, como a gente é conhecido como uma família de jiu-jitsu, né? No começo era só eu. Aí a minha mulher queria me tirar do jiu-jitsu, não sei o quê. E devagarzinho eu puxei um, e devagarzinho eu puxei outro, e agora tá pequenininha também, e agora ela já acompanha. Ela não ia. Por isso que ela perdeu a fase do começo dele, assim, que ela quase não ia nos campeonatos. E ele lembra, às vezes ele fala pra mim, pô, pai, lembra quando era nós dois, que a gente andava nós dois. E era isso, eu acreditava nele. E eu consigo, na realidade, assim, eu não sei se eu tenho um olho muito bom pra ver isso, né? Mas eu acredito que sim, eu consegui ver o Fernando. Eu consigo ver o Fernando daqui a algum tempo, né? Só depende dele, eu consigo ver claramente que só depende dele. Mas ele é um menino muito diferenciado, ele realmente ele tem um potencial gigantesco. Só depende dele. E ele falou pra mim, já conversou comigo, chegou comigo, falou: "Pai, eu quero ser atleta de jiu-jitsu, eu quero viver disso". Eu falei pra ele, o que eu conversei, perguntei mais de uma vez, conversei com a mãe dele, nós conversamos. Então, se é isso que você quer, realmente é isso que você quer, então vamos lá, né? E começamos a apoiar ele. Ele, como a gente conversou no começo, ele estudou desde criança ele estudou num colégio bom. E a gente preparou ele queria ser médico, falava que queria ser médico pra gente, e a gente sempre trabalhou para isso, né? Assim, para fazer arrumar os meios para que ele conseguisse, né, lá na frente ser um médico realmente. Só que de repente foi um choque. Fernando fala, porque ele era um hobby, tava ali, mas começou a acontecer um negócio, foi pegando uma proporção diferente, que quando a gente viu, a gente estava no meio do furacão ali, o Fernando virando um atleta mesmo, né? E a gente conversou e ele fala que ele já tem 14 anos agora, que quer ser lutador. Ele conhece a rotina, ele já conhece a rotina de um atleta, ele já está entendendo o que é a rotina de um atleta. Não é brincadeira, não é fácil. Mas eu costumo falar para ele: meu filho, é uma escolha. Tudo na vida que você quiser fazer, você vai... Não importa. Até que tu não for fazer nada, tu vai demandar uma energia para aquilo ali. Então, escolhe fazer uma coisa que tu gosta, né? E dá o teu melhor. Faz o teu melhor. Então, se ele vai ser médico, ele tinha que estudar muito para isso. E nunca ia parar de estudar. E se ele quer ser um atleta, ele vai ter que treinar muito para isso, e ele nunca vai parar de se atualizar. E é isso. E se ele quiser ser outra coisa, vai ser do mesmo jeito. Se ele quiser ser um escritor, ele vai continuar lendo. Se ele quiser... E é isso. Legal, você falou de uma coisa que eu queria que o Fernando comentasse um pouco mais, que é uma nova fase aí que vocês estão começando, né, introduzindo aí desde os últimos dias. Eu queria que você falasse o que tem nessa nova fase aí, além da mudança de academia, né? Comentasse a mudança de academia, mas falasse também das outras coisas que envolvem aí essa nova fase que você está entrando agora. A mudança de academia, ela acabou afetando tudo, porque até na escola, eu troquei meu turno agora para tarde, aí eu acordo de manhã cedo, tenho treino das 7 horas da manhã, aí quando acabo ele, tenho treino de meio-dia, que é o de musculação, aí eu vou pra escola, aí depois da escola ainda tem o treino da noite, saio da escola rápido, já vou logo pro treino da noite, ainda tem mais 2 treinos lá, então querendo ou não fica bem mais puxado, mas é algo que eu tô gostando bastante, um novo jeito, né, eu tô vivendo por novos ares, como posso dizer. E acho que algo tá me agradando muito. Algo que eu tô gostando bastante de vivenciar. Você se sentiu bem acolhido na nova academia? Como é que tem sido essa experiência? Eu me senti muito bem acolhido. As pessoas me trataram super bem, foram bem acolhedores. Mestre, professores, todas as pessoas ali. Eu achava que seria mais
mais difícil, mas realmente eles foram super acolhedores. Legal. E teve alguma mudança também na alimentação? Você falou da musculação, isso você não fazia antes? Eu fazia, mas na realidade não. Não foi tão focado como foi agora, com uma pessoa de ponta. E a alimentação está diretamente ligada porque eu tô subindo de peso agora, tô aumentando, eu tava de 56, vou para 60 quilos e vou subir, a musculação afeta nisso, ganhando massa muscular, treinando forte e acho que é isso. Como é que tem sido para você essa mudança em termos de desgaste físico? Porque, querendo ou não, a musculação com uma intensidade maior e um volume de treinos também mudando a rotina, acaba afetando um pouco também, né? Ou para você, tá na fase de adaptação, mas está caminhando bem? Acho que eu tô na adaptação, porém, eu já tava, por fazer outros esportes, eu consigo me adaptar muito bem. Ontem eu falei com o papai que eu saí quebrado da musculação, ainda fui treinar. Eu falei, pai, eu não vou conseguir não, mas eu fui lá e fiz o treino. E é isso. Acho que faz parte, mesmo tendo quebrado ali, não, dá um esforço a mais que isso vai valer a pena. Ajuda bastante. Agora me conta essa história de que você quase foi o Neymar. Conta aí pra mim, como é que foi? Você queria ser jogador de futebol? Isso passou pela tua cabeça alguma vez? Cara, passou. Eu jogava bastante, acho que eu jogava bem. Só que eu não conseguia desempenhar bem com sapato. Eu jogava só em rua. Assim, eu jogava muito bem em rua, só que em campo, assim, eu não conseguia desempenhar bem. Não era algo que eu conseguia me adaptar. E acho que eu já fui me frustrando e... Hoje em dia não é um sonho mais pra mim. Algo que eu gosto de fazer bastante, mas não é algo mais que eu vejo assim como um futuro. Diferente do jiu-jitsu, né? Que não ia dar pra ser o Neymar sem chuteira, né? Provavelmente você ia ter que aprender a jogar de chuteira, não ia dar muito certo. Ia ter que jogar descalço na Copa do Mundo. Era um gênio, né? Ele era um gênio jogando bola descalço. Na rua ele era diferenciado. Aí eu colocava só site no guri. Cara, acabava o talento. Ele queria tirar, pô, pai, mas filho tem que usar isso aí, cara. E chuteira. Então, pra ele foi uma decepção. Acabou, a chuteira acabou com a história dele. Acabou, a chuteira acabou com a história do futebol. Os planos de ser o Neymar foram atrapalhados por uma chuteira. Foi. Legal, essa história é ainda boa. tem um bocado até hoje lá que eu vou até doar, porque tem pra alguma criança aí que dá... Um monte de chuteira que não servia pra nada. Serviu. Fernando, a gente tem ainda alguns meses para o fim do ano, né? Você tem alguma competição em vista? Como é que está a preparação aí para os próximos campeonatos? Como é que está esse calendário? Como ainda falta alguns meses aí, eu tenho como objetivo, como eu falei, subir de peso e lutar campeonatos por aqui, mas visando já, desde hoje, os campeonatos como brasileiro, sul-americano, Pankid, World Pro lá em Dubai, lá. E só que no próximo ano. Esse ano vai ser mais de experiências para ganhar mais maturidade, algumas coisas, defeitos que eu ainda tô tendo, mas só campeonatos por aqui mesmo não tão importantes. Legal. Você competiu recentemente no Rio de Janeiro, né? Conta um pouco pra gente como é que foi o resumo dessa competição lá. Eu acho que eu fui bem. Eu peguei uma categoria que foi de 56.500, né? Que era a categoria médio. E quando eu entrei nessa categoria, eu tava um pouquinho acima, tava com 50 de 100 kimono. E o kimono tem quase 1 kg, 2 kg. Então eu tive que baixar de peso. Querendo isso, afeta um pouquinho. E chegou lá na hora, eu tava bem. Tava ganhando do meu adversário.
faltando 13 segundos ele conseguiu inverter a luta. Mas, diferente do brasileiro, eu acho que eu fui bem, realmente. Consegui demonstrar o que eu queria. E eu não chorei porque eu sabia que havia, assim, falhas, mas eu tinha dado meu melhor ali, tinha ido muito bem. E eu acho que voltei para os treinos de novo, corrigi os problemas os defeitos que eu tinha tido na luta. Você costuma assistir tuas lutas depois, assim, pra analisar? Opa, olha aqui o que eu fiz Muitas errado, vezes, vem aqui. muitas vezes. Assiste muitas vezes. E o que você aprende depois que você assiste de novo? Cara, eu fico toda hora, tipo assim, ó, pensando, como que eu vacilei numa coisa assim tão besta, sabe? Coisa que eu não vacilaria se fosse um rola assim de academia. Aí pô, meu Deus. Tipo, na luta, faltava 13 segundos. Eu já tinha tirado 7 quedas que ele tentou e eu não tinha ido. O cara era judoca, faixa marrom. Mesmo assim, eu já tinha evitado muitas quedas. Faltando 13 segundos, dava pra ter dado um gás a mais ali. Dava pra ter segurado. Mas faz parte, né? Aí nessa hora você pensa assim, mas não foi físico, faltou ali alguma coisa de administrar, de maturidade, é isso que você acha que com Sim. mais competições você consegue Sim. adquirir mais, né? Legal. O que você acha que você hoje é melhor e o que você acha que você ainda precisa melhorar muito? Pode ser em qualquer aspecto, técnico ou emocional. No psicológico é o que eu venho trabalhando bastante, porque no campeonato, não sei se você sabe, mas 90% não é treino, 90% é a cabeça. É o psicológico que tá totalmente ligado ali. Então, ele é o que vai predominar. Tu pode ser o melhor, mas se você não tiver um psicológico bom, na hora não vai dar bom. E algo que eu venho cuidando bastante na questão de física mesmo, também venho treinando bastante. Venho tentando ajeitar todas as falhas que eu tô vendo, para sempre estar em uma evolução contínua, assim, posso dizer. E o que você acha que você já tem? Ó, isso aqui é algo que eu evoluí bastante e eu acho que tá no caminho legal. Cara, eu acho que antigamente o meu psicológico já não era, já chegava assim, já praticamente perdido. Mas hoje em dia não. Como no último campeonato que teve, eu acho que eu fui bem focado, tava bem, tô tentando trabalhar todo o campeonato isso, ficar na minha ali, amigos assim, qualquer coisa. Pera aí, agora não, aqui essa hora é sagrada, tem que ficar mais na sua. E acho que eu tô melhorando nesse sentido. Tô sempre tentando ficar mais focado, assim. E acho que é algo que eu venho melhorando bastante. Legal. Conta aí umas histórias de criança tua que tu lembra das danações que resultaram nas cicatrizes que você carrega por todo canto. Me conta aí. Quando eu tinha acho que uns 7 anos, 8 anos, eu tava brincando com minhas irmãs, a amiga dela lá, e elas me seguraram e eu acabei quebrando a porta do vidro do prédio, assim, me rasguei todo, tive que sair na urgência pro hospital lá. E o pior é que essa não foi a pior coisa. Aí também teve, acho que uma quando acho que eu tinha 5 anos, que essa foi braba. Conta Essa mais. aí eu tava na casa da minha avó, que ela era de madeira, e o meu pai já falou, sai dessa escada, que eu tava bem pertinho da beirada assim. Aí eu tava querendo brincar lá por perto. Aí, mano, conselho de pai tem que escutar. De pai e mãe. Aí eu caí, aí tinha, como era de madeira, tinha prego. Aí acabou entrando na minha pele e saiu rasgando. Aí criou uma cicatriz muito feia na minha perna. Eu cheguei. O engraçado é que quando eu tava no carro, assim, meu pai me levando, tava saindo sangue pra caramba. Eu falei, pai, já deu pra mim já. Eu não vou resistir não, pai. Já deu. Foi bom te conhecer aí, pai.
Já Com se 5 despediu anos. do seu Foi. pai pra morte, Foi. com tanto sangue. Já era. Esse é o fim, pai. Já era. Pelo jeito você não era fácil, né? E também quando eu era bem bebezinho, bem pequenininho assim, eu subi assim na pia, a pia quebrou, só que a minha irmã me salvou. Aí ela que pegou a cicatriz. Aí, caso que ela foi me salvar, né? Olha aí, tá vendo? E quando tu pegou num carro que tu foi escondido dentro do meu carro, que eu fui... Eu quero verdade. saber dessa história do carro aí, me conta Não, mais. esse aí foi assim, ó. Ele saiu pra trabalhar, aí eu tava brincando, né? Aí eu me escondi na parte de trás do carro dele, ele não sabia que eu tava lá, tava bem escondido, era bem pequenininho. Aí, só que ele passou pela barreira. E eu tava, tipo assim, só que eu tava embaixo, eu tava ali no cantinho do carro, sem cinto, sem nada. Aí quando o policial viu, parou, o Ayrton tomou um susto. O que ele tá fazendo aqui, garoto? eu... Aquele dia foi bem doido. E você quase morreu de susto nessa história. Pô, é porque assim, eu tava numa Saveiro que ela não podia... Só tinha um banco da frente e atrás, apesar dela ser estendida, ela não podia... Criança da idade dele, ele era pequeno, ele tinha que usar cadeirinha. E ele se enfiou lá pra tipo fazer uma brincadeirinha lá e entrou dentro do carro e eu saí. Só que a gente passou pela barreira e o policial me parou. Na hora que o policial me parou, eu achei que eu tava legal, tava de boa e tal. Aí quando ele falou, eu segurei aí. Aí eu, quê, cara? Aí eu tive que, assim, né, resumindo, acho que o cara deve ter se aposentado, acho que não pode falar, acho que eu tive que gastar um dinheiro lá naquele dia. Mas eu fiquei uma arara com esse moleque, esse bicho, nossa, ele me deixava muito eu ficava terrível, né? Essa vez que ele cortou o pulso dele aqui, que ele varou lá o prédio, a porta do prédio, eu me cortei também porque eu saí, a mãe dele tava grávida da minha filha, tava pra ter a neném, a Fabiana Vitória. E eu segurei no braço dele e fui levando assim, aí a mãe dele veio, o que foi? Eu, vai pra lá, nem vi, porque pra mim tinha cortado o pulso dele, né? E eu segurei assim, que eu acho que ele tava pra morrer, mas aí tanto eu segurar já. O meu cunhado que foi dirigindo o carro, eu segurando ele falou assim, meu cunhado, acho que o problema do moleque era tu, que tu tava apertando tanto o braço dele, que ele tava pra morrer. E assim, sabe, eu entrava porta dentro, eu ia chegando com ele, carregando ele, então era assim, aí eu não aguentava, eu orava pra Deus. Eu orava para Deus livrar ele, porque de tirar ele. O Fernando era demais. Eu comecei a comprar videogame, boneco, para ver se eu intertia ele de alguma forma. Então era levar ele para gastar energia com jogo, futebol. Hoje em dia ele gosta tanto dos bonecos dele, como ele falou, porque todas as coleções lançavam, a gente ia comprar para ele, porque eu queria que ele tivesse intertido com aquilo ali, entendeu? Não é questão... Hoje ele não tá entendendo, né? Mas ele não entendia, achava que era um pai legal, mas não era só porque eu era legal. É porque eu queria sossego, né? O cara era demais, meu. Entendeu? Mas assim... hoje o Fernando faz um tratamento, né? Toma um remédio lá para ele de hiperatividade, né? Hoje ele tá tranquilo aqui assim, mas tá tudo bem. Ele gasta muita energia no tatame. Então, assim, até falando a respeito disso, né? O Fernando, ele por ter hiperatividade, o esporte para ele é extremamente importante, né? O esporte para ele é extremamente importante. Ali ele se comunica, ali ele se concentra, ali ele interage de uma forma diferente. É muito importante para ele o esporte. Não é só que é legal, ele fez muito bem para ele. Hoje ele é bem diferente. Mas é isso. Na outra vez que ele cortou a perna dele também, foi terrível, que ele falou que ele já era. Engraçado, ele falou, não, pai, já era, pai. É assim mesmo, ele já era, pai, já era. Eu chorando, eu entrei na sala de cirurgia com o médico, e eu falava para ele assim, cara, eu achava que ele vai poder andar ainda, ele vai poder andar, porque foi muito feio o golpe na perna dele. E o cara, calma, pai. E toda vez eles ficavam muito... Eu sempre fui muito apegado com meus filhos, né? Então sempre eu passava assim eles ficavam com dó de mim, sabe? Com dó de mim, eu acredito. De tanto desespero que eles era desesperador. Com dó. Graças a Deus que quando eu comecei a arrumar esses brinquedos para ele, esses moleques para ele,
papagaio, qualquer coisa, tudo ele inventava assim. Então, hoje em dia ele não gosta. Uma vez, agora depois de grande, eu fui levar ele pra brincar. Bora brincar um papagaio, filho, comigo. Aí ele ficou, deu umas puxadinhas ali, tá? Ele falou, pô, pai, não gosto muito não. Ele não perdeu, mas enfim, né? Era a única opção que eu tinha, né? Me dói um pouquinho de saber que hoje ele não faz nada dessas coisas, né? E ele ficou tão assim que hoje em dia o Fernando, as maiores amizades dele é em academia ou é no colégio. Ele não tem colegas, ele não sai, ele não gosta de sair. Ele chega em casa, é quarto dele, brincar, ele ou é videogame ou é os bonecos deles. E é verdade, os bonecos dele, muitas vezes o videogame fica no canto para ele poder ficar com os bonecos dele lá. E ele tem um ciúme daqueles bonecos dele. Ninguém chega perto. Nossa, ele tem muito ciúme daqueles bonecos dele, né? Legal. E no videogame, o que você gosta de jogar? Eu gostava de jogar Fortnite, eu gostava de jogar com meus amigos da escola. Você jogava com eles online, todo mundo junto. Sim, sim. Era algo bastante legal. Isso quando você não tava nessa rotina doida de treino, sim, aí, né? Claro. Antes eu passava só em dia inteiro só jogando. Esse período que você ficou longe aí das academias, aproveitou para jogar um bocado, né? Quase ele reprova. Inclusive. Quase ele Olha reprova. aí. Sempre foi um aluno excepcional, sempre foi o único ano do Fernando que quase ele reprova. Tá vendo, ó? Saiu o jiu-jitsu, entrou o jogo demais, ó. Fica a dica para quem quiser manter o desempenho estudantil bacana. Eu queria que vocês falassem um pouco, isso é uma característica muito forte de vocês e que a gente vem acompanhando, falasse um pouco desse sentimento de viver as coisas em família o tempo todo, a diversão em família, o trabalho, o esporte. Como é que é para vocês isso, viver esse sentimento de família nas vitórias, nas lutas, na preparação, na competição, o tempo todo? Como é que é? A gente não, assim, viver esse sentimento em família, né, vivendo com o jiu-jitsu, né, e o dia a dia, trabalho, na realidade eu não sei nem viver de outra forma. Eu não sei viver de outra forma. Esse final de semana, minha esposa, ela viajou e ele lutou, a gente sentiu falta dela, porque quando ela tá, todos os campeonatos, hoje em dia ela tá com a gente, né? E o grito mais alto que tiver é o dela que tá lá. Vai, Fernando, vai, Nicole, vai, Fabiana, né? É porque você não tem noção, é muita criança. Então é muita gritaria. Só que não sei como, ela grita muito alto. Muito alto. O maior grito, o grito mais alto é o dela. E sendo que meu pai que tá lá do lado, eu não consigo ouvir direito. E ela que tá lá da arquibancada, longe. Torceu o tornozelo. O troféu, né, pra receber a medalha, ela torceu até o tornozelo dela. Porque aqueles bancos vai passando um por cima do outro, ela acabou se machucando. Mas é assim, sabe? Viver em família, eu penso assim. Essa vida ela é passageira. Eu fui muito amigo do meu pai. Meu pai foi o meu herói, meu amigo, foi tudo pra mim. Então, há 20 anos, mais ou menos, quando meu pai faleceu, ele teve um infarto fulminante, muito jovem. Ficou um vazio muito grande dentro de mim. Então eu queria muito, eu procurava para preencher esse caminho. Até procurei no meio de amigos, alguns amigos, só que nada, não dava certo. E eu não percebia que, na realidade, eu ia encontrar isso um dia dentro da minha própria família, com meus filhos, com a minha esposa. E eu percebi, eu senti que aquele amor, aquele sentimento que eu senti pelo meu pai, eu queria de alguma forma deixar pelo menos a metade nos meus filhos, né? Então eu comecei a levar isso muito a sério mesmo. E fui, por exemplo, gostava de sair, gostava de farra, eu fui deixando, fui tudo pro canto, né? E, assim, lógico, a gente não é perfeito, tá muito longe disso, mas a gente todos os dias se acorda de manhã cedo e pensa assim, eu quero ser uma pessoa melhor hoje. Mas não é só melhor no jiu-jitsu, não é só melhor como pai, melhor como esposo, melhor como pai.
quero ser melhor como um amigo, melhor com meus funcionários. Eu quero tratar eles melhor também. E foi isso. Eu aprendi a conviver muito com eles e fui investindo para que um dia, já que é tão rápida a passagem aqui por essa terra, que eu acho que, digamos, em média, se você viver 80 anos, que é bem alto aí, e daí muito rápido, você vê que hoje em dia começa um ano, daqui a pouco já tá no final do ano, e de primeiro tu não lembrava o que tu fez no começo do ano, mas hoje em dia tu lembra tudinho, tá tudo normal. Piscou, já foi. Então, assim, eu penso que a vida é muito rápida, e eu tento aproveitar da melhor forma possível, entendeu? Eu quero marcar de alguma forma meus filhos, e eu tento fazer da melhor forma possível. Tá do lado deles, eu apoio meus filhos, a minha filha mais velha, ela tem 19 anos agora. Eu apoio ela, o Fernando quer isso, eu apoio ele assim. Lógico que não é qualquer coisa que eles querem fazer que eu vou deixar fazer. Mas assim, o que for uma diversão, a minha filha mais velha, ela tem muita liberdade para conversar comigo, eu achei um rapaz bonito. Ela fala pra mim, sei lá, qualquer coisa, ela vem e conversa comigo tranquilamente. Ela sente que ela pode fazer isso comigo. E a gente vive assim, a gente gosta de sair, vamos passear, sei lá, esse final de semana vamos para uma cidadezinha aqui próxima. Vamos conhecer essa cidade, né? Vamos conhecer primeiro nosso estado para depois a gente conhecer mais coisas para fora. E a gente vai, fica no hotel e lá a gente inventa brincadeiras. E a gente se diverte, eu e eles, e é maravilhoso, é muito bom para mim, não tem nenhum problema, sabe? Não precisa, eu não bebo, né? Então, a gente é atleta, não tem vícios, né? Então é isso. O vício mesmo é estar com eles. E o esporte, que vicia mesmo, não tem jeito. Mas é isso. Bons. Curtir mesmo, a gente gosta de... Sempre que vai para um banho, sei lá, vai para uma cachoeira, a gente inventa uma brincadeira meio louca lá. A gente viaja para fora, vai para o mar, lá a gente fica, se abraça e fica pegando pancada das ondas. Meio louco aí, a gente faz uma loucura aí pra ficar. E vai criando histórias, né? As lembranças da gente. A gente tá criando histórias. E é isso. Uma hora a gente vai estar aqui, mas a gente vai estar sendo lembrado de algum. Dessas lembranças assim de momentos em família, tem alguma ou algumas que você tem mais presente aí na tua memória? De viagem, assim? De viagem, do que vocês fazem mesmo em casa, assim, né? Desses momentos que vocês estão ali em família que não necessariamente fazendo alguma atividade profissional. A nossa família, ela tenta fazer muito esse negócio de viagem, assim, por aqui, por municípios. A gente já conheceu Novo Airão, a gente vai lá alugar um hotel, tenta descobrir coisas que acontecem lá. E então, isso é muito legal. A gente vive tudo isso, coisas muito legais em família. Então, querendo ou não, é algo muito bom. Pra gente encerrar, eu queria que vocês falassem qual que é a parte difícil de você ter uma carreira de atleta de alto rendimento independente nesse momento, né? Você tem uma série de necessidades que precisam ser custeadas. Como é que é isso para vocês hoje, nesse momento, buscar uma carreira de alto nível sem uma estrutura de suporte que sustente isso financeiramente? É meio complicado, quer dizer, na realidade é bem complicado, né? Porque o esporte muitas pessoas não sabem, algumas não entendem isso, mas, por exemplo, um garoto desse para ter um alto rendimento é muito custo. É muito custo, porque assim, primeiro que os principais eventos eles são lá fora. Primeiro que os eventos para garotos da idade deles, eles ainda não são remunerados. Então, tipo assim, tu tá investindo tudo que tu pode agora para quem sabe um dia tu ter um retorno, né? E o jiu-jitsu é um esporte que ainda, assim, ele tá começando... tem pessoas que estão começando a viver do jiu-jitsu. Antigamente era bem mais difícil. Então é isso, né? Por exemplo, assim, um garoto desse, ele precisa de um nutricionista, ele precisa de um preparador, de um fisioterapeuta, de um psicólogo,
é muita Endócrino. coisa, endocrinologista e todo um processo por trás disso tudo. E você, por exemplo, para você acompanhar né? Eu sou empresário. Mas aí para mim acompanhar, eu acabo deixando de lado as minhas coisas. Praticamente eu renunciei, né? Assim, eu agradeço muito a Deus que eu tenho minha esposa, que é muito parceira. A gente conseguiu formar uma equipe, a gente está trabalhando com dificuldade, mas a gente consegue, né? Para que a gente possa dar esse suporte para ele. Mas assim, tem que viajar muito, né? As viagens são caras, tem hospedagem, alimentação. A alimentação dele é uma alimentação diferenciada. Ele não pode passar mais da hora de comer, né? Não é questão, não é só ele aumentar o peso dele. A questão é que ele está em fase de crescimento, né? Ele ainda está em formação. Ele precisa se alimentar da forma correta. Não é simplesmente assim. E eu sei que a gente, com todo esforço. E kimono, é um esporte muito caro. Kimonos, né? De 2 em 2 meses você tem que estar trocando kimono. Então tem kimono para treino, tem kimono para campeonato. A suplementação também é muito cara. E é isso, a gente acha que a gente precisa, assim, nesse momento, até agora, tudo aconteceu, tudo foi eu que custeei, né? Mas assim, a gente procura parcerias, né? A gente procura pessoas para que possam entender. O Fernando é um menino que ele tem um potencial gigantesco, né? Eu acredito que muito nele, para falar a verdade, sabe? Acho que o Fernando vai conseguir tudo que ele quer. Ele nasceu com talento, mas ele também nasceu com a força de vontade de querer o que ele tá, o objetivo dele. Então acho que o céu para ele é o limite, né? Eu já vi essa história acontecer aqui no nosso estado, né? A gente tem um atleta, que inclusive é o Mica Galvão, que ele é um cara que é acho que o melhor do mundo na atualidade, né? Inclusive nós passamos para a academia deles, trocamos de academia, ele está treinando na academia do Melk. E eu falo, cara, eu vejo isso acontecendo com ele, eu tô vendo, sabe? Pena que tem muitas pessoas que acabam, às vezes, não conseguem ver, né? E hoje eu vejo que tem gente que briga pelo cara, né? Pelo Mikael, pra patrocinar ele. E o Fernando, eu não acredito que daqui um tempo vai acontecer a mesma coisa, né? E quem for esperto que abra o olho quanto antes, né? Chegue primeiro. Chegue primeiro. Fernando, o que você deixaria de mensagem aí para pessoas da tua idade, meninos e meninas da tua idade, que estão naquela fase que você estava um ano atrás lá no jogo e não sei o que, sem perspectiva e com dificuldade na escola? Como é que você sugeriria ou falaria sobre o jiu-jitsu para essas pessoas? Eu diria que jiu-jitsu é algo muito, muito, muito bom. Que só agregar a sua vida, que vai lhe dar inúmeras coisas boas, como vai tirar da ociosidade, vai te dar um preparo físico, pode cuidar, tipo assim, ansiedade, coisas desse tipo. E só tem a agregar. E além do mais, você pode fazer algo que vai se divertir, vai fazer tudo mais e só vai fazer coisas boas pra você. Legal. Jiu-jitsu, assim, né? Só para completar o do Fernando, ele tem toda uma base por trás dele, né? Ele tem hierarquia, disciplina, resiliência, né? É muito difícil você acabar de um dia você ir ao seu extremo num campeonato e de repente você não ganha aquele campeonato e você ter que no dia seguinte estar ali e fazer tudo de novo, entendeu? E você às vezes enfrenta um atleta lá que você perdeu 1, 2, 3, 4, 5 vezes para ele, mas você não desiste porque você sabe que aquilo ali faz parte do processo. E você vai, quando você vê aquele cara que ele passou um ano, ou ele perdeu na faixa verde, ou ele perdeu na faixa branca, na faixa amarela, na faixa verde, na faixa azul, na faixa roxa, na faixa marrom, ele perde para aquele mesmo atleta. Quando ele chega na faixa preta, ele ganha daquele cara.
aquilo ali é emocionante, porque o cara entendeu? O cara não desistiu nunca. E o jiu-jitsu, ele faz tudo isso com a pessoa, essa parte, você não desistir nunca, sempre dê o seu melhor, sempre persista ali. Amanhã é um novo dia, mas dê o seu melhor, dê o seu melhor. Eu acho que essa parte de um atleta, não só no jiu-jitsu, mas eu acho que o atleta, ele dá o melhor dele, ele muda qualquer história. Se você está no colégio, você dá o seu melhor, você vai ser alguém na sua vida. Se você está no seu trabalho, você dá o seu melhor no seu trabalho. Um dia você vai ser um CEO, sei lá, alguma coisa, você vai ter um cargo importante. Se você é o patrão, você da sua empresa, você dá o melhor, você com certeza vai ser uma empresa bem reconhecida. Então, ele traz muitos benefícios, né? Não é à toa que dentro do jiu-jitsu tem médico, tem advogado, tem juiz, tem professor, é muito vasto o número de pessoas profissionais que tem dentro do jiu-jitsu, porque eles entendem isso, né? Legal. Vamos fechar então com uma mensagem final aí, acho que mais específica para quem quer associar a sua imagem a um atleta de alto rendimento, que tem todos esses valores que vocês trouxeram aqui, essa conversa, a família, a resiliência, o foco, a persistência, e que poderia associar a sua marca, a sua empresa aos resultados que o Fernando vem obtendo aí nos últimos campeonatos. Bom, o Fernando, ele é um cara que... O Fernando, ele tem 14 anos de idade. Ele é um garoto que ele vive esse círculo de família, né? Eu, a mãe dele, mais as 3 irmãs dele. As 2 irmãs dele. Então a gente vive esse ciclo de família. Ele tem um objetivo na vida dele. Ele tem um objetivo. Ele quer chegar no topo do esporte que ele faz. Ele quer ser o melhor no que ele faz. E a gente vê, o Fernando, ele não é um cara que ele não reclama. Ele tem que comer, se ele não comer o beterraba, ele come calado. Se tem que comer hoje ele vai lá e vai comer. Se ele tem que aumentar um treino a mais, ele vai aumentar o treino dele a mais. E eu fico fascinado, porque eu sou pai dele, mas eu vejo que o cara, eu sou pai de um cara que tem um talento dele, ele sabe onde ele vai chegar, ele sabe o que ele quer, né? Então realmente ele é um atleta. Eu acredito que daqui a uns 2, 3 anos o Fernando vai começar a aparecer para o mundo já, né? Ele vai começar a aparecer para o mundo. Só aqui no estado da gente ele já está bem conhecido. Lá fora alguns já conhecem ele também. Mas daqui a uns 2 anos não, mas 3 anos no máximo, o Fernando já é uma promessa real para o mundo, né? Então a gente está aí, né? A gente está aqui, o nosso trabalho é esse. Ele é um atleta de alto rendimento, né? Ele sabe onde ele quer chegar, ele tem um propósito e ele está lutando por esse propósito dele, e a gente precisa de ajuda, a gente precisa de parceiros para que possam fazer isso se concretizar, né? Alguns parceiros que possam entender que o Fernando ele tem um potencial, que ele pode devolver essa aposta que fizerem nele. Ele é muito querido nas redes sociais dele, ele é uma pessoa querida, ele tem um carisma, né? Então, acho que ele só tem a agregar em qualquer empresa, qualquer pessoa que quiser compartilhar com isso, desse sonho com a gente, com certeza eu acho que vai ser bom para todos nós. Muito legal. Fernando, você, para fechar, manda um recado para as pessoas que estão lá sempre contigo nas redes sociais, torcendo por você, vibrando com cada momento que você vive, de vitória, de derrota, de treino, estão lá te dando apoio. Tem muita gente que tem um carinho muito especial por você. Manda um recado para essas pessoas ali, lá naquela câmera ali. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que vêm me dando esse apoio, esse suporte que me ajuda bastante, que me dá todo o apoio possível. Querendo ou não, vocês podem não achar, mas isso me dá um incentivo, me dá uma motivação. Eu não tô querendo, sei lá, treinar hoje, mas eu vou. Tem pessoa que me usa como espelho, referência assim, ou no campeonato. Tô perdendo, mas vou dar o gás. Ali, ó, tem um monte de pessoas torcendo por mim. E querendo ou não, isso ajuda muito. Então, sou muito, muito, muito grata a todos vocês. E é isso. Obrigado por tudo.
Show. Fechou?